Olá amigos, olá amigas, estou falando com vocês através do nosso canal DIP Direito Público. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e no momento falo para vocês sobre o direito eleitoral, em virtude das eleições municipais que se avizinham, que serão realizadas no dia 15 de novembro e no dia 26 de novembro para aqueles municípios que têm o segundo turno. Houve aí a prorrogação, o adiamento das eleições que estavam previstas para outubro, por força da emenda constitucional 107 de 2020, que além de alterar as datas das eleições, também alterou todo o calendário eleitoral. Isto, como eu já disse em vídeos anteriores, para este ano eleitoral. Nos anos posteriores volta a situação de normalidade. É que nós estamos atravessando uma situação totalmente atípica em nosso país por conta dessa pandemia que assola todo o nosso Brasil afora. Muito bem, eu estou falando sobre as eleições municipais e disse a vocês que o processo eleitoral ele é dividido em suas fases, em suas etapas, né? Então eu já falei para vocês sobre as convenções municipais, da importância das convenções municipais, que elas devem ser realizadas no período de 31 de agosto até o dia 16 de setembro, e disse para vocês também que, a partir daí, os partidos políticos têm até o dia 26 de setembro para requerer o registro de candidatura daqueles candidatos seus que foram escolhidos em convenção, tá? Se houver coligação com prefeitos, e em relação de todos os vereadores que foram aprovados em convenção. Esse registro é encaminhado aí, como eu já disse em vídeo anterior para vocês, para o cartório eleitoral, que vai analisar toda a documentação apresentada para que essa documentação sirva para embasar o pedido de cada um, né? Cada um dos candidatos, ou vamos dizer, dos pré-candidatos. Muitos entendem que passa a ser candidato depois do deferimento do registro, outros entendem que é a partir da aprovação em convenção que se pode dizer candidato. Eu comungo com a ideia de que a partir da aprovação da convenção dos nomes dos candidatos, eles já são candidatos mesmo, né? Não existe pré-candidato mais. Ali encerra-se essa fase da pré-candidatura. Muito bem, então feito aí vamos dizer assim, a entrega da documentação, a prestação de informações sobre todos os candidatos junto ao cartório eleitoral, logo em seguida o cartório elabora uma lista com a relação de todos os candidatos a prefeito, a vice-prefeito e vereadores que requereram o pedido de registro para a disputa das eleições municipais. Muito bem, então a partir daí surge aquele momento de se fazer as impugnações às candidaturas, quando for o caso, não é? Se tiver tudo perfeito, direitinho, não tem problema nenhum. Então esta divulgação pelo cartório eleitoral dos nomes de todos os candidatos é para que o cidadão, você que está do lado de fora, ou você que está concorrendo junto com o outro candidato, possa impugnar a candidatura daqueles que não preencherem os registros ou os requisitos legais. Então, nós podemos dizer que a impugnação ao registro nada mais é do que aquela oposição àquela solicitação desse registro dos candidatos que, porventura, não tenham preenchido os requisitos legais exigidos à espécie, tá certo? Então, mas que para que haja, então, esta impugnação, é necessário que você tenha conhecimento daqueles motivos que podem levar a essa impugnação. Você não pode impugnar simplesmente porque quer impugnar. Você vai impugnar baseado na legislação eleitoral que lhe dá os caminhos, né? Baseado na Lei 9.504 de 97, que é a lei das eleições, baseado na Lei 6490, principalmente com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Complementar 135 de 2010, que é a conhecida Lei da Ficha Limpa. Então ali você tem todas aquelas hipóteses que, se forem constatadas,
o indivíduo ou o candidato não pode ter o seu registro deferido pela Justiça Eleitoral. Então, por que pode haver a impugnação? Porque o juiz não é obrigado a conhecer todo mundo, o juiz não é obrigado a investigar a situação de cada um. O juiz eleitoral vai examinar a documentação que tem e as impugnações que forem feitas, que porventura forem feitas, e decidir pelo deferimento ou não do registro dessa candidatura. Então nós podemos dizer, e é o que eu quero trazer para vocês hoje, os 3 motivos que existem para que você possa impugnar a candidatura de um candidato a prefeito, a vice-prefeito ou vereador. A primeira condição, ou dizer assim, o primeiro motivo, nós encontramos na própria Constituição Federal. É um motivo de ordem constitucional, que eu inclusive já falei em um vídeo anterior sobre ele, que são aquelas 6 hipóteses que você tem que preencher, previsto na Constituição Federal, se você quiser ser um candidato. Então, eu já falei sobre elas, não vou ficar repetindo aqui, explicar uma por uma, mas vou mencionar quais são essas 6. Tá? Esta previsão nós encontramos no parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição Federal. A primeira delas é aquela que nós falamos da nacionalidade brasileira, é uma condição, né? Segundo, o pleno exercício dos direitos políticos. Terceiro, o alistamento eleitoral. Quarto, o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito pelo menos 6 meses antes da eleição. A filiação partidária também, pelo menos em um determinado partido, pelo menos 6 meses antes da eleição. E por fim, a idade mínima exigida para se candidatar a prefeito e vice, que é de 21 anos. E aquela idade mínima exigida para vereador, que é de 18 anos. Então, o primeiro motivo vem nesse rol de condições constitucionais previstas no parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição Federal. Se um determinado candidato não preencher uma dessas primeiras condições, que é o primeiro motivo que eu chamo, envolvendo todas essas condições, você pode fazer a impugnação do registro da candidatura deste candidato, tá certo? E, então eu até convido você para assistir o meu vídeo, onde eu falo de uma forma mais analítica sobre essas 6 condições ou essas 6 exigências constitucionais para que você possa ser um candidato a prefeito, a vice-prefeito e a vereador. Eu convido você a assistir esse vídeo para que você possa se entrosar melhor de toda esta situação. Muito bem. Este é então o primeiro motivo que abarca uma série de condições para que a pessoa possa ser candidato. Ou nós podemos dizer que seriam a condição de elegibilidade, tá? O primeiro motivo seria isso, preenchimento das condições de elegibilidade, tá? Previsto no parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição Federal. O segundo motivo, nós vamos buscar numa lei, não é na Constituição, infraconstitucional, que é a Lei 64 de 1990, que sofreu várias alterações aí por força da Lei Complementar 135 de 2010, que foi a Lei da Ficha Limpa, né, que trouxe uma série de exigências para que o candidato possa disputar um cargo público, tá certo? Então, este segundo motivo, nós podemos dizer, o primeiro é pelo preenchimento dos requisitos legais de elegibilidade, e esse segundo motivo, nós podemos dizer o seguinte, pela existência ou incidência de alguma das inegibilidades previstas na Lei 64/90, impede o cidadão ou o indivíduo de candidatar-se a qualquer cargo, de prefeito, vice-prefeito, vereador. Então, se ele não preencher aquelas primeiras condições, do primeiro motivo que eu mencionei para vocês, e agora, se ele se enquadrar em qualquer uma dessas inegibilidades previstas na Lei Complementar 64/90, este indivíduo não pode ser candidato. E você tem, por obrigação, você que tem conhecimento disso, você que é um cidadão, de impugnar essa candidatura. Porque talvez seja um candidato ficha suja,
que não preenchem os requisitos que a lei exige e que a sociedade cobrou do Congresso Nacional ao editar a Lei Complementar 135 de 2010, tá certo? Vocês vão encontrar nesta Lei Complementar 6490, em seu artigo 1º, todas essas hipóteses de inelegibilidade da pessoa ou daquele indivíduo que quer ser candidato, em seu artigo 1º, tá? Tem uma série de incisos do artigo 1º da Lei 6490. Eu não vou citar todos aqui para não ficar muito longo a minha exposição, mas vocês podem consultar esse artigo. Vou colocar alguns exemplos extraídos desse artigo 1º, que eu entendo que são aqueles casos mais corriqueiros que a gente costuma verificar em eleições municipais, em eleições estaduais e até para presidente, que são aí desenvolvidas ou decididas pelos tribunais regionais eleitorais e pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, vamos colocar aqui alguns exemplos que eu tirei da própria lei, que nós temos aqui a primeira hipótese, que são considerados inelegíveis, tá? Hipóteses de cidadãos ou de indivíduos que pleiteiam o registro que são inelegíveis se enquadrar numa dessa situação. Por exemplo, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. O que seriam esses inalistáveis? Os inalistáveis são os estrangeiros. Os estrangeiros são inalistáveis no Brasil. E também aquilo que nós chamamos de conscritos, né? Conscritos, ou seja, aquele jovem que ao completar 18 anos de idade se alista ao serviço obrigatório para prestar serviço ao Exército Brasileiro. Então também ele é inelegível durante esse período que ele estiver prestando esse serviço para o Exército Brasileiro, tá certo? Os estrangeiros e os conscritos. O jovem que ao completar 18 anos se inscreve para prestar serviço ao Exército Brasileiro. Também os analfabetos, né? Os analfabetos também são inelegíveis. Eles podem votar, não é obrigatório, mas não podem disputar cargo público. Essa questão do analfabetismo é uma questão muito complicada de se decidir e de se definir na legislação eleitoral, não é? Então, a rigor, o alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever, não é isso? E em determinadas situações o próprio juiz eleitoral vai ter que aferir essa situação do indivíduo, se ele é analfabeto ou não. Se houver dúvida em relação a isso, o juiz deve aplicar um teste a cada um desses candidatos para ver se ele é analfabeto ou não. E a doutrina e a jurisprudência orienta que esse teste seja aplicado de uma forma reservada ao candidato pelo juiz eleitoral ou por algum servidor designado pela Justiça Eleitoral para tal fim. Isso para não se expor ao ridículo uma pessoa que está fazendo um teste para saber se é analfabeto ou não. Então tem que ser uma coisa bem reservada para que não haja um constrangimento nessas pessoas, tá certo? Então seria a primeira hipótese dessa condição de inelegibilidade, os inalistáveis e os analfabetos. Também são inelegíveis o prefeito, o vice ou o vereador que perderem seus mandatos por cassação feita pela Câmara Municipal. Então aquele indivíduo que foi prefeito, que foi vereador, que foi vice-prefeito e que foi cassado pela Câmara Municipal, por força do que dispõe o Decreto Federal, Decreto-Lei 201 de 1967, eles ficam inelegíveis, tá? A partir de quando? A partir da decisão da Câmara para as eleições que prosseguirem até o término do mandato e nos 8 anos posteriores ao término também deste mandato. Então, se foi cassado pela Câmara, vai ficar inelegível durante o tempo que faltar para terminar o mandato que ele estava cumprindo e nos 8 anos posteriores àquele mandato. Mas podemos dizer mais 2 mandatos, 4 mais 4. Então, essas pessoas são inelegíveis. Também são considerados inelegíveis aqueles candidatos condenados pela Justiça Eleitoral em sentença que transitou em julgado ou por decisão proferida pelo órgão colegiado de 2º grau
em apuração de abuso de poder econômico e político para as eleições para as quais concorrem ou tenham sido diplomados e para aquelas que se realizarem também nos próximos 8 anos. Então, essas pessoas são inelegíveis. São inelegíveis também aqueles condenados em decisão transitada em julgado ou proferida pelo órgão judicial colegiado, que é o que nós chamamos de condenação em segunda instância, que ficou muito na moda essa discussão na época que o ex-presidente Lula esteve preso, desde a condenação até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena nos seguintes crimes, quando praticados os seguintes crimes. Então, repetindo, são inelegíveis aqueles que foram condenados em decisão que transitou em julgado, que não cabe mais recurso, ou que foi condenado em segunda instância já, por um tribunal superior ao da comarca onde você está, tá certo? Desde a condenação até 8 anos depois do cumprimento da pena, tá? Pelos seguintes crimes. Aí nós temos 10 tipos de crimes enquadrados aqui, que se forem relacionados a esse crime, nessas circunstâncias, o indivíduo está inelegível. Primeiro, crime praticado contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Crime praticado contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. Terceiro, crimes praticados contra o meio ambiente e a saúde pública. Quarto, crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Quinto, crime pela prática de abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública. 6. Prática de crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 7. Crimes praticados de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismos e hediondos. 8º, crime de redução à condição análoga à de escravo. 9, crimes contra a vida e a dignidade sexual. E por último, 10, crimes praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Então, nas hipóteses desses crimes, houvendo a prática, estando cumprindo a pena, não terminou, já não faz 8 anos que terminou de cumprir, esses indivíduos estão inelegíveis, tá certo? Também estão inelegíveis os prefeitos que tiverem as suas contas reprovadas pela Câmara Municipal, e aqui eu chamo bastante atenção para esse detalhe, que é uma situação muito comum de se ver. O prefeito está com as contas rejeitadas, quer ir para a reeleição ou quer voltar a ser um candidato, ele não pode. Temos que analisar 2 situações. Primeiro, quando aqui a Lei Complementar 64 de 90 diz os prefeitos que tiverem suas contas rejeitadas pela Câmara Municipal, diz o seguinte: por irregularidade insanável, quer dizer, aquilo que não tem jeito de corrigir, que configure ato doloso de improbidade administrativa. Então, se na decisão da Câmara não ficar configurado que foi um ato praticado pelo prefeito que configurou uma improbidade administrativa da forma dolosa, ou seja, da forma intencional de praticar aquele ato, ele, apesar de estar com as suas contas rejeitadas, ele pode levar essa discussão para a Justiça e, com certeza, vai obter êxito. Porque a Câmara tem que dizer que a condenação é por esse motivo, por ser uma prática de ato de improbidade administrativa, enquadrado num dos artigos da Lei 8.429/92, de forma dolosa, tá certo? Agora, se eu estou numa situação dessa, se eu ingresso na Justiça antes do meu registro e consigo uma liminar, eu posso candidatar perfeitamente, o juiz pode me conceder a liminar e eu vou enfrentar a situação, enfrentar a eleição nessa condição, até que seja julgado o mérito, tá?
Porque às vezes esse julgamento da Câmara ele pode realmente ser cassado. Porque nós sabemos que o julgamento da Câmara Municipal nada mais é do que um julgamento político. Tá? Então é por isso que exige 2/3 para se rejeitar a conta, mas o julgamento é eminentemente político, tá certo? Nesse caso também eu quero convidar vocês que queiram se inteirar mais deste assunto, que se inscreva no meu canal e assista meus vídeos anteriores já gravados, onde eu falo dos julgamentos das contas municipais, eu falo sobre a ação judicial própria para você ir na justiça conseguir a sua liminar, para poder candidatar. Então tudo isso aí eu coloco no meu canal, tá? No meu vídeo. Então você que se interessa por isso, inscreva-se no canal. Também são inelegíveis, continuando, os condenados pela Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, por captação ilícita de votos, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem a cassação do registro ou de diploma pelo prazo de 8 anos a contar daquela eleição. Os que forem também, são inelegíveis também, os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por um órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao erário e enriquecimento ilícito do agente. Então muita gente diz, fulano não pode ser candidato porque ele está condenado por improbidade administrativa. Depende, porque às vezes são várias as sanções da improbidade que são atribuídas ao indivíduo na sentença, mas se não for por suspensão de direitos políticos e baseado em ato de improbidade doloso, esse indivíduo está elegível. Ele só ficará inelegível se for o contrário. Decisão que já transitou em julgado ou que já foi confirmada em segundo grau por ato doloso de improbidade administrativa. Então, para que seja suspensão de direito político, tem que haver o trânsito em julgado. E para que fique inelegível em segunda instância, tem que ser uma improbidade da forma de dolosa. Na forma culposa, não gera a inegibilidade. Então, isso desde quando? Desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena. Também eu tenho um vídeo sobre esse assunto específico, que se você quiser assistir, você basta entrar no canal e procurar o vídeo, improbidade administrativa versus inegibilidade. Posso concorrer às eleições se fui condenado por improbidade? Esse é o título desse vídeo. Também são inelegíveis os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão competente profissional, a que ele faça parte, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 anos, a não ser que exista uma decisão suspendendo, ou através de liminar, essa decisão também do órgão competente. Também são inelegíveis os servidores públicos demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo. Tá? Você, servidor público, foi demitido mediante um processo administrativo, já transitou julgado. Você não pode ser candidato, você está inelegível pelo prazo de 8 anos contados dessa decisão, a não ser que você consiga uma liminar na justiça, que você consiga reverter a situação administrativa. Caso contrário, você não pode, de forma alguma, ser candidato. Também são inelegíveis aqueles servidores que não se afastaram ou desincompatibilizaram do seu cargo ou da sua função para se candidatar, ou se desvincularam, desincompatibilizaram ou afastaram no prazo errado. Você tinha que ter afastado no prazo de 6 meses, você afastou em 3. Você está inelegível, apesar de ter afastado. Então, são motivos para se alegar, para se impugnar a candidatura. E, por fim, o terceiro motivo, já falei sobre os 2 primeiros, é aquele onde você não descumpre aquelas condições que nós chamamos de registrabilidade, condições de registrabilidade, previstas no parágrafo 1º
do artigo 11 da Lei 9.504 de 1997. Ou seja, quando você deixa de apresentar aqueles documentos indispensáveis para o seu registro, que eu já também falei no meu vídeo anterior, tá? Se você não preencher, não entregar toda aquela documentação que é documento indispensável, você fica inelegível. Por exemplo, a ata da convenção, para provar que você realmente passou pela convenção, a autorização por escrito do candidato, a prova de filiação partidária, a prova de domicílio eleitoral no período mínimo de 6 meses antes da eleição, a cópia do seu título de eleitor, a certidão de quitação eleitoral, as certidões criminais expedidas pela Justiça Eleitoral, Federal e Estadual, a fotografia do candidato, a proposta defendida pelo prefeito, que é o plano de governo que ele tem que apresentar, que é um dos documentos. Se não apresenta, você pode impugnar e ele fica inelegível, tá certo? Com isso, eu encerro este nosso vídeo de hoje, onde eu falei do cabimento da impugnação ao registro e as hipóteses. Espero você no próximo vídeo, onde eu vou explicar passo a passo como você faz para impugnar. Aqui nós colocamos o cabimento e as hipóteses. Tá? Agora, como agir, como fazer para levar essa impugnação adiante, para apresentar a quem de direito, qual as provas que eu preciso fazer, como que funciona, quais os prazos que eu tenho. Então, espero você no próximo vídeo para tratarmos especificamente deste assunto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou do seu conteúdo, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, com seus candidatos, porque já houve aí a convenção, você já passou pela convenção, com certeza, né, nessa fase de registro, para que você possa nos reforçar a cada dia que passe e abrilhantar ainda mais o nosso canal, DIP Direito Público. Obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.